todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo José Lopes, de Cabo Frio. Obrigada, José, mais uma vez por aceitar o nosso convite. O José falará sobre deficiências na visão espírita. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pelo trabalho, pela oportunidade de aprendizado, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possamos também mentalizar e conectar os nossos corações com os nossos mentores espirituais. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, José. Então, dando bom dia aos nossos irmãos queridos que nos acompanham aí nesse momento. Que Jesus nos envolva, nos fortaleça, que os espíritos amigos que direcionam as atividades dessa casa, da região do Planalto Central, possam nos envolver e que possamos, digamos assim, inspirados, falar desse tema que é muito interessante e é para trazer para os nossos corações, para providenciar as mudanças. Aos irmãos queridos que nos escutam, só me apresentando um pouco mais, né? Estou em Cabo Frio, conforme a Renata falou. Participo do semeador.net e também do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio. E é uma alegria que a região, né, que eles tiverem a oportunidade de conhecer, tem muitas casas amigas, é uma região muito bela, como Brasília é muito bela também, né? Então, esse tema de hoje, que nós tivemos o desejo de falar sobre deficiências na visão espírita, nós, antes de adentrarmos nessa ideia de deficiências, eu peço licença aos amigos para trazer um texto de Mário Quintana. Mário Quintana, né? Esse estudo está na internet, tem diversos estudiosos que já falaram sobre ele. Eu ouvi, gostei muito e também trouxe para mim poder participar com os amigos. Mário Quintana, nós sabemos que nasceu em 1906, desencarnou em 1994. Poeta, tradutor e jornalista gaúcho. Ficou conhecido como o poeta das coisas simples. E ele traz para nós, interessante, que o poeta ele tem uma visão diferente da nossa, né? Ele consegue, em coisas aparentemente simples, ele discorrer coisas que nós, com um olhar mais simples, mais racional, não vemos. Ele amplia a nossa visão do belo, do maravilhoso. Então, Mário Quintana ele vem falar para nós sobre uma série de deficiências da visão do poeta. Não propriamente da forma que nós acostumamos ver essas deficiências, essas limitações, mas numa visão diferenciada e muito bela. Sabemos que ele não era espírita quanto encarnado, mas podemos dizer que muito espirituoso, porque essas palavras têm um conteúdo que traz um alimento espiritual muito grande para nós. E ele começa falando assim para nós. Uma das deficiências, ele diz, deficiência é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Então, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Será que nós somos alguma coisa tipo uma massa de manobra? Então, por isso que o Espírito de Verdade nos diz assim, espíritas, amai-vos, espíritas, instruir-vos. Ou seja, não podemos ficar nessa deficiência que o poeta nos coloca, limitados ao dizer dos outros. Naturalmente, vivemos em sociedade, precisamos trocar, aprender e também contribuir, mas precisamos ter a fé raciocinada, questionar. A própria Casa Espírita nos fala assim, né? Toda a mensagem espírita que recebemos dos mentores espirituais é importante fazer para um grupo de estudo e fazermos reflexões. Porque se nós, homens encarnados, criamos situações diversas, criamos as fake news, infelizmente, hoje existe uma série de golpes que acontece, com uso de cartão de crédito, não sei o quê, todo tipo de coisa acontece. Então, requer o que para nós hoje, numa vida comum de sociedade terra a terra? Cautela, cuidado, não agir com a emoção, pensar, ter cuidado. E a nível espiritual, muito mais. Então, na direção do nosso caminhar, é preciso nós fugirmos dessas deficiências, buscarmos dentro da razão o estudo, fazermos reflexão e, acima de tudo, como pedra fundamental, trabalhar o nosso orgulho. Porque muitas vezes, no desejo de querermos ser aquilo que ainda não somos, nós incorremos numa série de erros. Então, dessa forma, somos deficientes. Inteligências superiores a nossas, encarnados ou desencarnados, que tem um magnetismo poderoso, nós sabemos que o magnetismo é orgânico,
não necessariamente está ligado ao moral, então pessoas que têm um poder de oratória muito grande, às vezes nos envolve e nós podemos, como eu disse no início, ser massa de manobra. Como nós observamos que aconteceu nesses tempos passados, as brigas políticas que existem ainda, grandes lideranças trazendo ideias que você ouve e fala, meu Deus, o cara está certo. E o outro fala, mas o outro também está certo. Como é que é isso? Mostrando o poder de magnetismo. Então, sempre colocar Jesus como nosso guia e modelo para curar nossas imperfeições. E ele prossegue aqui também no segundo item, que é uma outra deficiência também muito conhecida, nossa, louco. Quem é louco na visão de Mário Quintana? É quem não procura ser feliz com o que possui, querida Renata. Esse é um louco. Ou seja, nós trabalhamos, nós estudamos, procuramos a instrução, procuramos nos melhorar na sociedade, que é importante, o esclarecimento abre chaves da nossa libertação, né? O conhecimento, ele é como um efeito cascata. Quanto mais aprendemos, mais espaço ele abre na nossa estrutura, dos nossos neurônios. Então, conhecimento não enche, não é igual roupa que enche o guarda-roupa e entope, não. O conhecimento é o contrário, ele abre mais espaço. Então, o louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Então, nós possuímos, trabalhamos, queremos ter uma casa, um carro, queremos andar bem vestido, não há nada demais nisso. Mas quando isso extrapola o equilíbrio, vira uma doença. Ou seja, a pessoa tem um impulso, muitas vezes, de adquirir para sentir, como os psicólogos dizem, aquela adrenalina de comprar, que é muito gostoso comprar, né? Por exemplo, vamos pensar que vou falar sobre o ponto de vista que eu conheço, respeitando todo mundo. Pensar na minha esposa. A esposa gosta muito de ir no shopping, né? Sai com de bolsinha na mão, que dá uma descarga de adrenalina mais do que ter o produto em si. Então, é algo prazeroso. Eu entrar no horto que vende mudas frutíferas, eu estou no shopping. É o que eu gosto. Então, se eu puder, eu adquiro um monte. Então, tudo precisa ter um equilíbrio, para que nós não possamos, aprendamos a dar valor àquilo que nós já temos. Porque diz os Espíritos que o novo só chega quando o velho sai. Ou seja, nós estamos abarrotados de utensílios que não usamos. Aquela roupinha, né? Eu hoje estou com 58 primaveras, que eu tinha lá com meus 25 anos. Ah, não, eu vou guardar essa calça número 38, 40, que um dia eu vou vestir ela de novo. Ora, meu irmão, deixa ela seguir em frente para chegar outra. Porque às vezes a gente doa uma roupa que já desencarnou, né, Renata? Já não tem nem como doar mais. A roupa está surrada, desencarnada, a gente acha que alguém ainda vai usar. Então vamos esvaziar aquelas coisas que excedem na nossa economia da nossa casa, e nós usamos há muitos anos, para que o novo entre. Então é igual você entrar numa casa fechada cheia de teia de aranha, precisamos limpar tudo para que possa fluir o ar de maneira mais tranquila. Então, louco é aquele que não é feliz com o que tem. O que eu já tenho? Ora, eu já tenho minha casa, ou estou trabalhando para ter, eu já tenho algum curso, eu estou estudando, eu estou buscando me aprofundar nos conhecimentos. Isso é importante. Eu preciso valorizar essas coisas, para que essas coisas possam me fortalecer. E prossegue Mário Quintana, uma outra deficiência, cego. Nós sabemos que o cego, naturalmente, é aquele que perdeu, ou já nasceu, né, nessa encarnação, sem a possibilidade da visão do mundo exterior. E Mário Quintana diz assim: cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Então, ele traz para um lado moral essa cegueira, né? Não a cegueira do corpo de não ter a visão, mas a cegueira de eu estar correndo tanto com o meu smartphone que não tenho tempo para ligar para minha mãe, para o meu pai, correndo, e não tem tempo, né? Nós não temos tempo. Entramos num ritmo tão acelerado que a gente muitas vezes passa do lado de um irmão em sofrimento, vendo aquilo que nós podemos ajudar naturalmente, não temos a capacidade de sair na rua ainda e ajudar todo mundo, né? Não vamos ser hipócritas, mas muitas vezes uma palavra, uma prece, um copo de água, uma ajuda dentro das nossas possibilidades, mas temos que ter cuidado, senão nós criamos uma relação muito fria, igual nós observamos nos grandes centros urbanos, onde existe a desconfiança, realmente os receios, infelizmente isso acontece, mas nos tornamos frios. Às vezes está do nosso lado algo que nós podemos fazer e nós não fazemos. Então somos cegos para as lutas alheias. Estamos inseridos na sociedade, temos vizinhos e sabemos, a doutrina espírita nos apresenta que a dor do outro
de alguma forma vai bater no meu portão. Nós sabemos que nós somos campos de energia, estamos irradiando o tempo todo vibrações. Então, a vibração sofrida chega até mim, às vezes vem do meu lado. Eu posso, muitas vezes, com a palavra, com bom ânimo, com bom dia, em que eu posso ajudar, ser útil. Então, eu preciso abrir essa minha visão. Que nós observamos que há espíritos que, no céu e inferno, nós buscarmos na literatura, olhando no livro Céu e Inferno, espíritos que fizeram mau uso das suas possibilidades, seja da visão, da inteligência, e no mundo espiritual chegarem, vir o tolhido daquela possibilidade, como, digamos assim, um expurgo necessário em vivenciar em outras encarnações, limitações no órgão que for mal usado. Então, precisamos ver. Eu hoje venho com um corpo que tem todas as possibilidades de trabalho. Eu uso isso no trabalho do bem ou eu continuo limitado, guardando só para mim de forma egoística e gerando uma cegueira que não percebe aquele que precisa do socorro. Então, uma palavra amiga, que hoje nós temos a possibilidade, nos programas como o de hoje, um programa online, de levar uma palavra de bom ânimo, de coragem, e sempre avisando os irmãos. Nós que falamos, não é que nós conquistamos essas coisas todas. Estamos também no caminho. Estamos todos juntos. Porque imagina um dia a gente estar em Brasília passeando e alguém fala assim, olha, aquele é o José Lopes. Está lá, brigando no trânsito. Ora, somos todos limitados. Estamos falando, estudando, refletindo e pedindo ao Criador, Senhor, me ajude, que eu retenha 1% do que eu falo. E nós temos a luta do homem velho que vem muito forte em nós, que causa cegueira. Nos aparentamos mansos, calmos e equilibrados, mas diante de quadros difíceis, esse verniz rompe e vem à tona as nossas vergonhas, as nossas limitações. Então, que possamos ampliar o olho, não ter só aquela visão, igual o cavalo, né, que coloca aquela viseira que não deixa ele olhar a lateral, né, só olhar para frente. Que possamos abrir nossa visão, olhar o nosso entorno, aprendermos a admirar a beleza da natureza. Como eu falei para a Renata, falei para os irmãos também, aqui em Cabo Frio, uma região linda, maravilhosa, como aí em Brasília, eu vejo aí as regiões no YouTube do Cerrado, de Goiânia, aproximando de Brasília, tem as suas belezas particulares. Então, estamos inseridos num planeta lindo. O nosso Brasil é lindo. Então, precisamos usar nossos olhos para admirar as obras do Criador. Então, que não sejamos cegos, que possamos ampliar essa possibilidade. E Mário Quintana prossegue aqui num outro item que diz sobre a surdez, né? Quem é surdo? Quem é surdo? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e querer garantir seus tostões no fim do mês. Parecido com o primeiro do que eu falei, né? A gente acaba ficando surdo a um desabafo. Eu não sei se isso acontece em Brasília, né? Creio que não, creio que o Planalto Central é outro nível, né? Outro patamar. Mas muitas vezes alguns irmãos na correria, que nós sabemos que na casa espírita, no trabalho, tem pessoas que têm suas lutas interiores. Alguns até dizem que se encostam na dor para ser aceito, né? Tem uma postura de dor, né? Sempre reclamando e quer colo o tempo todo. Existem pessoas assim, né? Nós sabemos e respeitamos, não estamos aqui para julgar a vida de ninguém. Mas às vezes a pessoa chega para nós uma dessas e quer desabafar. Vamos dizer que a gente pare para ouvir. A pessoa começa a falar, e às vezes a gente está tão desinteressado, amiga Renata, que a gente vai para outro lugar a nível de pensamento, a gente se projeta em outro lugar, né? Só está falando sozinho, a gente está ali só fisicamente, mas o espírito está longe. Aí no final a pessoa diz assim: o que você acha disso que eu te falei? Você fala, não acho nada, né? Não ouviu nada que a pessoa falou. Então, empatia, né? Ouvir, não só com o ouvido, mas ouvir com o coração. Porque nós sabemos que o Criador, na sua sabedoria, ele aproveita o homem, o encarnado, para socorrer o outro encarnado. Então, quando essas pessoas nos procuram, sabemos que tem todo um processo espiritual de ação contrária e de ação positiva. Então, que nós possamos buscar boa inspiração e dar uma palavra para o outro. Meu irmão, tudo passa. Vamos caminhar, vamos acreditar, mentaliza coisas boas. Nós sabemos, não precisamos ser médicos para saber disso, que nós, nossos neurônios, nossas células, digamos assim, os neurotransmissores, estão como soldados
fiéis, né? Ouvindo os nossos pensamentos e nossos comandos mentais. Quando eu dou um comando, eles obedecem cegamente, seja bom ou ruim. E quando uma ação é equivocada, naturalmente ela descarrega no meu organismo, através do sistema endócrino, cortisol, substâncias que podem me trazer enfermidades, atuar num lugar que eu sou mais frágil, no estômago, nas articulações, diversos lugares. Cada um tem seu ponto mais frágil. Então, quando eu dou comando inadequado, eu disparo e posso ser uma pessoa, nesse ponto de vista, doente, porque eu me simpatizo e sintonizo com essa doença. Então, eu preciso tentar levantar o ânimo do outro da mesma forma que eu preciso olhar com alegria para frente para que as boas substâncias do prazer, endorfina, serotonina e outras venham. É como, né, como eu falei do presente, como vamos pensar, a Renata vai lá em Brasília, no shopping, e compra uma coisa que ela adora, queria ter. Aquilo dispara nela substâncias que dá bem-estar, ela se sente feliz porque ela fez algo que gostaria. Isso harmoniza nosso organismo, tudo dentro da lei do equilíbrio, naturalmente, né, irmãos queridos? Dentro da lei do equilíbrio. Então, precisamos disso. Manusear a terra, as plantas, para quem gosta, dispara substâncias de equilíbrio. Então, aquele que nos procura em sofrimento, que possamos tentar mudar essa vibração, tentar mostrar para ele que tem coisas melhores, que a vida não é só aquele sofrimento, que as coisas passam. E dentro desse tocante, vamos lembrar, né, naturalmente, do nosso modelo maior, que é Jesus, né? Que é o governador do planeta, conforme os espíritos superiores nos colocam. Jesus é o maior modelo e guia que a humanidade já concebeu. E Emmanuel coloca no livro Caminho da Luz, que foi ele, né, designado para, desde os primórdios, quando o nosso planeta se desprendeu da calota solar, uma bola de fogo, ele foi, digamos assim, direcionado para a incumbência de acompanhar todo o processo, desde o resfriamento até as primeiras formas de vida. Os organismos mais simples, unicelulares, até os dias atuais. Então, ele, quando esteve na segunda revelação entre nós, ele veio ele mesmo, né, habitar um corpo, ele trouxe esse ensinamento que eu estou falando aqui sobre os processos interiores do aceitar a cura, dos processos de olhar de maneira positiva. Então, nós olhamos que aqueles que o buscavam, precisando se curar, com a limitação, naturalmente, a maioria delas, que nós observamos, foram físicas, algumas espirituais, eles sempre buscavam: o que queres que eu te faça? Né? Mais ou menos assim, né? Como foi a história tão conhecida do cego Bartimeu, né? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu possa voltar a ver. Aí, né, Renata, a gente ouve os espíritos falando, tem enjoado de ouvir isso, né? Mas é uma verdade. Mas como assim o que eu quero? Senhor, eu estou cego, o que eu quero? Quero ver, né? Mas ele buscava isso que nós falamos sobre o mecanismo interior nosso da cura. Eu preciso oferecer algo, ou seja, eu estou receptivo para que a cura possa atuar no meu ser interior. Eu, na verdade, estou assim, eu não acredito que esse cara pode me curar. Eu já crio uma barreira, né? Então, ele tem o poder da cura, tem o magnetismo, mas respeita livre-arbítrio. Não nos impõe nada. Você crê que eu posso te curar? O que queres que eu te faça? Voltar a ver, Senhor. Então, imediatamente eu dou comando para os meus neuropeptídeos, as células, os neurônios, que aceita a sugestão. Aí a ação magnética atua onde existe uma terra, Renata. Uma terra devidamente arada e esperando a semente, toda preparada, adubada e drenada. É o coração aberto ao novo. Eu creio que tu podes me curar. Então, a cura se faz. Vamos pensar o contrário. Imagine, Renata, querida, uma jovem como você, assim, que não é seu caso. Assim, eu vou fazer um concurso público para me trabalhar em Brasília, num desses ministérios, para ter estabilidade, fazer um concurso. Todo mundo quer isso agora, né? Estabilidade, tá certo? Mas a Renata, que não é o caso dela, dá um comando mental assim: olha, eu vou fazer, mas eu não acredito que eu vou passar. Aí fala para as amigas dela, quando está tomando um cafezinho em Brasília, nesses lugares bonitos aí: olha, eu vou fazer o concurso, mas tenho certeza que eu não passo. Ela já deu um comando, né? Então ela faz o concurso e não passa. Aí chega perto das amigas, lá no cafezinho no outro dia, e fala: aqui, ó, perdi. Tinha certeza que eu não passava, mas que apontou, colocou um troféu, né? Então, a necessidade que nós temos
de acreditarmos mais nas nossas potencialidades. Quando Cristo falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais, Jesus não era de brincadeira, né? Nós brincamos, mas o Cristo não brincava, ele falava coisa séria, mostrando para nós que nós temos todo um potencial que depende de alavancas para duplicar nossas forças. Ou seja, precisamos crer. Eu creio que eu posso fazer. Eu creio que existem limitações. Eu creio que tem coisas que eu vou tentar fazer nessa encarnação, não vou conseguir, porque não está no meu histórico espiritual. Não é o momento ainda, mas que eu aprenda também a ter resignação. Isso não é para agora. Eu quero ser isso. Eu quero ser isso. Luto, 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 que faz a parte que cabe a mim, mas se no final não conseguir, é porque eu tenho que olhar assim, não é o momento. E o Criador sabe todas as coisas. Que às vezes, Renato, a gente pede assim, eu não quero ser surdo, não quero ser cego, não quero ser deficiente nem louco, nessa visão que estamos vendo aqui, mas eu ajo de forma que, para que isso esteja comigo. Então eu preciso aprender também, um outro ponto de vista. Aquilo que eu luto, batalho, pago um preço alto, estudo, dedico e não consigo. Dedico e não consigo. Faço tudo que eu poderia fazer dentro das minhas possibilidades. Aí aprender o quê? A separar. Lutar por aquilo que eu posso e compreender, ter resignação para aquilo que eu não posso. E como está na prece de Cáritas, né? E ter sabedoria para saber separar uma coisa da outra. Então, isso é uma forma de harmonia. Prossegue nosso querido Mário Quintana. Eu creio que eu estou agora no mudo, né? Eu acho que falei o surdo, agora o mudo. Mudo. Mudo, nós sabemos que normalmente aquele que vem com a deficiência auditiva, na maioria dos casos é esse, né? Não consegue ouvir para aprender a falar. Então, normalmente, não vou dizer que é regra geral, não sou médico, não sou fonoaudiólogo, normalmente o surdo tem tendência a ser mudo, porque ele não aprende as falas, né? Então, o que é mudo para Mário Quintana? É aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Então, também a necessidade do desabafo. Nós mesmos precisamos falar. Naturalmente, não vamos falar para qualquer um. Buscamos as pessoas mais afins, que todos nós, ao longo de nossa caminhada, tem momentos difíceis. Que às vezes precisamos até uma terapia, que é maravilhoso, às vezes até uma psiquiatria, tomar um medicamento, por que não? O próprio Divaldo falou isso, né? Uma vez ele indicou para uma pessoa que o procurou a necessidade dela procurar uma terapia e até uma psiquiatria, que viu que naquele quadro algo sério. E ela virou para o Divaldo e diz assim, você acha que eu sou louco? Louca? O Divaldo falou, não acho que você é louca, mas se você não se cuidar, você vai ficar louca. Ou seja, chega um momento que nós precisamos de um desabafo, colocar para fora aquilo que está nos marcando interiormente, trazendo limitações, o desabafo. Por isso as casas hoje nos oferecem, né, o atendimento fraterno. E hoje nós temos aí o Em Defesa da Vida, né, se eu não me engano, o 188, né, Renato? Se eu não me engano, depois a gente pesquise, por favor. Pesquise meus irmãos, para não falar a coisa errada. Mas tem um local que você disca para dar um desabafo. A pessoa está no seu limite, pensando até em pensamentos suicidas. Então, precisamos. Então, é importante o desabafo. E não ter uma aparência de ser o certinho, o que só faz as coisas certas, os que são melhores. Não. Eu saber que eu tenho limitação, saber que em algum momento eu vou precisar do outro. Então, é como aquela historinha, é o 188? 188 CVV, Centro de Valorização à Vida. À vida. Maravilhoso mecanismo de socorro, né? Então, meus irmãos queridos, vamos olhar, e tudo isso que a gente está falando, a necessidade desse desabafo. Então, temos hoje esses mecanismos aí que está à nossa disposição para nós fazermos um desabafo, se for preciso. Temos as terapias que buscamos e a casa espírita. A maioria das casas tem um atendimento fraterno ao final, acho que todas. Você vai lá e conversa, coloca para fora, fala, e às vezes a gente só precisa falar. E alguns falam, né? A gente vai, hoje em dia, né, Renato, como você sabe, e os amigos que vão nos assistir posteriormente, existem as rodas de conversa da divulgação da doutrina espírita, né? Muitas rodas de conversa. E eu noto que tem pessoas que você vai falar, você não consegue falar, a pessoa pega a palavra, você não consegue parar mais. A pessoa ainda está muito ligada àquele modelo de palestra, só um falar. Tá certo. Se eu ouvo, eu penso assim, olha, eu já penso assim, né? Eu preciso ouvir o outro falar. Vou ficar quietinho, vou ouvir o outro. Mas precisamos, até ouvir o nosso querido José Carlos de Luca, que é o orador paulista,
um escritor, né? Ele diz assim: precisamos fazer curso de escutatória, aprender a ouvir. Porque a gente só quer saber de falar. Fala, outro está falando uma coisa, eu passei por isso e tal, tal. Ah, não, mas eu também passei por isso. Você toma a palavra e atropela o outro. E não ouve o que o outro tem que falar. Então, é também uma deficiência. E ele agora aponta o item 6, que é paralítico. O paralítico, nós naturalmente, na linguagem nossa, nós sabemos é que ele tem limitações, né, físicas. Então, esse é um paralítico, pode ter uma paralisação em determinado membro, pode ter uma paralisação mais generalizada, né? Então, paralítico, para Mário Quintana, é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Não consegue andar em direção daqueles que precisam da sua ajuda. Ou seja, então isso é um paralítico. É uma pessoa como nós, normal, aparentemente, fisicamente, andamos, deslocamos, mas eu não consigo encaixar na minha vida. Se a minha casa tem um trabalho de, por exemplo, conquistar, buscar ajuda de alimentos não perecíveis para fazer as cestas básicas. Um exemplo, eu estou fora. Eu prefiro dar meu quilinho de arroz, que já é bom, já ajuda. Mas eu não quero contato com o povo. Não vou. Uma visita, uma estrutura que a Casa Espírita pode montar, algumas têm, outras não, de criar grupos, uma vez por semana, visitar os hospitais. Não em nome da doutrina espírita, em nome do Cristo. Porque às vezes a gente chega lá, a pessoa é resistente a uma determinada doutrina, então estamos aqui em nome de Jesus, meu irmão, para fazer uma prece. Me lembro uma vez que eu falei para uma pessoa, um enfermo: eu posso fazer uma prece para você, meu irmão? Falei: prece não, pode fazer uma oração. Eu falei: tá bom, vou fazer uma oração então. Então, isso dá nomes, né? Cada religião tem um jeito de encarar. Então, não é para impor uma doutrina, é falar a linguagem universal, né? Do bem, do bom ânimo, tem de coragem, olha para frente, esse momento vai passar, como outros já passaram. Então, tudo isso é deixar de ser paralítico e caminhar em direção ao socorro. E tem muitas necessidades de socorro. Como eu falei, ao nosso lado, há sofrimentos imensos. E, e o mais difícil que tem, irmãos queridos, é aquele que a Condessa Paula fala no Evangelho: os infortúnios ocultos. Aquelas pessoas que às vezes não se abrem, você acha que está tudo certo, daqui a pouco chega a notícia: olha, sabe quem se suicidou? Fulano de tal. Fala: meu Deus do céu, eu tive com essa pessoa essa semana, mas não percebi. Então, a necessidade, olhos de ver, ouvido para escutar, intuição, que os espíritos mandam mensagens, nos intuem, e sai dessa correria do dia a dia. WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o quê. Não estou dizendo que é pecado, vamos usar, mas saber o equilíbrio. Tudo trazer para a zona do equilíbrio, para que a gente possa caminhar, porque senão a gente se desequilibra. Então, que não sejamos paralíticos, que possamos movimentar nossas mãos em prol do socorro, porque os espíritos, quando Cristo falou assim: que brilhe vossa luz, a gente olha na literatura espírita que diz assim: essa luz que é falada pelo Cristo, o homem de bem, nós todos, sendo de bem ou equivocado ainda, temos um campo energético que a ciência já provou, temos uma psicosfera ao nosso entorno, irradiamos energia. E o homem voltado às atividades do bem, ele cria uma certa luminosidade mais potente, de tal forma que um bom espírito vai chegar diante da Renata, por exemplo, vamos botar de forma simbólica: deixa eu ver suas mãos, Renata. Ele vai ver assim: olha, eu vejo luzes em sua mão, que você usou sua mão na tarefa do socorro do bem. Então, nós criamos, nos revestimos de uma energia que o mundo espiritual consegue captar, observar. Então, criamos um campo harmônico. E, como eu falei com o Criador, precisa de nós para socorrer o necessitado. Ele, quando vê o esforço do homem de bem, bons espíritos se aproximam. Interessante que eu vi certa feita um estudioso falando assim, Renata, que quando nós adentramos numa tarefa ligada à área caritativa, ao socorro ao necessitado, somos observados a nível espiritual, que em tudo existe o duplo espiritual, aqueles que se envolvem para nos ajudar. Mas só é que o apoio maciço acontece depois de um tempo, para que nós possamos provar disciplina. A gente entra hoje e sai amanhã, né? Eu vou essa semana, depois fico um mês sem ir, vou a outra semana, fico um ano sem ir. Então não há disciplina. Então, bons espíritos são disciplinados. Então, eles não vêem um trabalho sério ali. Dizem que em torno de 10 anos fazendo aquela tarefa, eles dizem que a gente está disciplinado. Olha só, Renato. 10 anos. Então, mostrando a necessidade do espírito de sequência.
Renato, eu estou caminhando aqui, tem bastante coisa para falar, depois você me dá um toque quando estiver faltando tempo, tá? Para mim não me empolgar e ir embora, tá? Uhum. Vamos lá, o item 7. Agora ele fala sobre algo também que é uma enfermidade muito grave, né? A gente tem muitos casos aí de grandes sofrimentos, mas na visão do Mário Quintana. Ele diz assim: diabético. Sabemos que o diabético é uma enfermidade que traz muitas lutas, requer uma disciplina alimentar muito grande, cuidados diversos. Quem de nós não tem algum conhecido ou amigo que já teve de amputar algum membro devido a essas lutas aí? Então, diabético, e ele diz, é quem não consegue ser doce. Diabético é quem não consegue ser doce. Que às vezes a pessoa, por viver num mundo de muito susto ou de muito medo, ela cria uma aparência de dureza, de bravo, né? Eu vou ficar com cara feia para a Renata me respeitar. A pessoa fica com aquela cara fechada. E geralmente essas pessoas que têm aquela estrutura toda, geralmente são pessoas que têm medo. Porque o equilibrado não precisa impor ao outro uma limitação. É natural. Então, a maioria das pessoas muito violentas são pessoas que, no fundo, têm medo. Isso no mundo animal, não só o hominal, mas vamos pensar animal, os cães muito desequilibrados, que mordem todo mundo, geralmente também é um processo de maus tratos, de medo. Porque a essência é ser mais dócil dentro das limitações naturais. Então, quando eu crio aquela coisa fechada, é porque, na verdade, eu preciso ser mais doce. Eu preciso olhar o outro como irmão em caminhada. E a lei, que é tão perfeita, ela nos proporciona encontrar com almas afins e com aqueles que nós temos que nos acertar ao longo das caminhadas, das reencarnações sucessivas. E o Cristo nos alertou lá no seu Evangelho: fazei as pazes com vossos desafetos, enquanto estáis a caminho com ele, porque senão, ele descreve uma série de consequências. Serás entregue ao juiz, o juiz ao ministro, o ministro ao delegado, e serás colocado em prisão. E só sairá de lá quando pagar até o último cetil, ou seja, imaginemos a moedinha menor daquela época. É o processo das reencarnações sucessivas. Enquanto eu não quitar, que eu não a lei, que eu não saciar a necessidade da lei divina ou natural, expurgar aquelas imperfeições, eu fico nos ciclos necessários das reencarnações expiatórias. Então, como diz o Paulo lá no livro Fonte Viva, você que diz amanhã, e agora? Nós não podemos postergar, porque a lei nos dá oportunidade agora. Não sabemos quando vamos reencarnar de novo, quando vamos ter oportunidade de estarmos juntos de novo. Então, precisamos, desde já, procurar nos esforçar. Sabemos, a doutrina espírita já nos fala, nós não conseguimos sentir pelo que nós chamamos de desafeto, ou por aqueles que em algum momento se tornou um inimigo, sentir o mesmo carinho que nós vamos sentir pelo irmão, pelo amigo. Existe, está na Gênese Espírita, quando fala dos fluidos, existe pela própria o estudo dos fluidos magnéticos, existe leis de afinidade e leis de repulsão. Então, eu tenho uma dificuldade com algum espírito, mas cabe a mim trabalhar isso. Eu não vou amá-lo nessa encarnação igual eu amo meu amigo afim, mas eu preciso não querer o mal dele. Mesmo que tenha me ofendido, eu já não desejar o mal dele, orar para que ele seja feliz, já está de bom tamanho. Não vou conseguir tê-lo junto de um amigo querido, mas não vou desejar o mal. Já é um primeiro passo. E do primeiro passo, outras consequências vão vindo ao longo das encarnações sucessivas. E chega um ponto que nós, como a gente olha os espíritos aí que atingiram o nível de perfeição, como nosso querido Chico, você já não via já um sentimento contrário aos mais difíceis. O senhor estava gritando com ele, xingando ele, bom dia, meu irmão, e tal, porque ele já tinha essa conquista natural. Quando Paulo diz assim também, né, que é muito interessante, né, mostrando a perfeita sintonia com o Criador, quando ele diz assim: não sou eu que falo, mas o Cristo que fala em mim. Então, mostrando que aquele homem, ao longo das suas encarnações, do processo desde lá de Saulo, difícil, de luta, defendendo a ideia que ele acreditava, todos os processos e daquela transformação de Saulo em Paulo, as pedradas, os açoites, as lutas, as enfermidades, chegou um ponto que a afinidade com o mestre era tão grande que ele falou de maneira belíssima: não sou eu que falo, mas o Cristo que fala em mim. Então, nós sabemos que nós não estamos nesse nível ainda, mas estamos caminhando para conquistar. Então, ao longo da caminhada, vamos adquirindo virtude e superando, deixando para trás os vícios, as imperfeições, que para nós é muito difícil ainda.
as paixões desequilibradas, porque nós temos paixões e precisamos delas. E as paixões são alavancas que aumentam nossas forças. Olha, a paixão no sentido assim, eu me apaixonei pela doutrina espírita, eu vou estudar muito que eu quero trabalhar na divulgação, eu vou estudar muito que eu quero ser um evangelizador da casa espírita. É uma paixão boa, não é? Eu estou colocando metas boas, então ela duplifica a minha força. É como o Leon Denis fala no livro Depois da Morte, né? E também no Problema do Ser, sobre a vontade, né? Uma vontade robusta. Eu quero isso, então eu vou pagar o preço que isso me cobra. Eu quero ser um doutrinador na desobsessão. Então, eu vou fazer os cursos da casa, eu vou procurar compreender o mundo espiritual, para quando eu tiver, depois de passar por toda a orientação que a casa me propõe, eu estiver diante do atendimento fraterno aos espíritos, eu estar equilibrado, para quando chegar um irmão em desequilíbrio, eu ter a palavra adequada para conquistar. Então, vontade, potência da alma à vontade, como Leon Denis fala. José, faltam 4 minutos. 4 minutos. Muito bem. Vamos lá. O item 8, agora uma outra deficiência que Mário Quintana nos aponta. Anão. O que é anão na visão do Mário Quintana? Nós sabemos que anão, nós conhecemos, né, no dia a dia, né? Não vou falar sobre o ponto de vista da medicina, que eu também não conheço, mas aqueles que têm um tamanho menor, né? Então, chamam de anão. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. Então, anão está dizendo em outro sentido. Anão, porque nós às vezes ficamos muito mesquinhos dentro do nosso mundo íntimo e não deixamos o amor crescer. O amor precisa crescer. Como falei novamente da natureza, vou voltar a falar. Nós plantamos a semente, cuidamos dela com os devidos cuidados, e ela um dia eclode e lança aquele crescimento maravilhoso que nos encanta e mostra a obra do Criador ali. Então, eu preciso deixar o amor crescer. Mas, para deixar ele crescer, eu preciso regar diariamente com a boa leitura, meditação, como a gente ouve muito Joana de Ângeles falando, né? A meditação está ligada a uma prece, né? Tirar momentos para, como Leon Denis fala, admirar o belo, admirar a natureza, o meu entorno, e sempre mentalizando, como está no outro livro de Leon Denis, no primeiro item, o grande enigma, questionar no sentido filosófico do aprendizado, o Criador, o grande enigma, toda a natureza que nos envolve, a perfeição, o ciclo natural das águas, todo o processo que mantém nosso planeta ativo, a grandeza do oceano, a beleza das florestas. Então, tudo isso eu preciso deixar o amor crescer, olhar com olhos de amor, para que a gente possa ver que o amor está ao entorno. Na medida que eu dou mais, eu recebo mais. Existe uma lei, que não estou falando da lei do interesse, da lei natural. Nós conhecemos pela lei da reciprocidade, né? Vamos pensar assim. Um dia, nossa jovem querida Renata está em Brasília de novo. Renata virou meu modelo hoje, Renata. E está numa reunião que ela foi participar, de grandes pessoas, dessas grandes reuniões de instrução que a gente vai aí, de curso, e uma pessoa olha e traz um cafezinho para a Renata. E, aqui, Renata, um cafezinho para você. A Renata pega o cafezinho. Aquilo ali marca nela, por incrível que pareça. Uma pessoa estranha, ali num ambiente seguro, naturalmente, tomou o cafezinho. A Renata olha aquela pessoa. O tempo passa. 10 anos depois, a Renata cruza com aquela pessoa na rua. Quando olha aquela pessoa, o que é que ela lembra? Aquela pessoa me deu um cafezinho um dia. Olha como é que as coisas boas nos marcam. Como o mal também marca. Então, ou seja, a Renata, inconscientemente, ela gera em si o desejo, se possível, ser útil àquela pessoa. Olha que lei maravilhosa. Se um dia eu puder, eu ser útil àquela pessoa. Se você vê aquela pessoa na situação, você, se puder, você ajuda. Porque em si existe, desperta esse amor, esse desejo de reciprocidade, que é maravilhoso. Então, na medida que eu me dou mais, a própria lei me traz. Então, eu não faço. Quanto mais desinteressado for, melhor, tá? Sem dúvida. Mas a própria lei nos provê, nos retorna. Vamos em frente, então, porque é do tempo. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Ou seja, miserável no sentido de não conseguir levar uma palavra ao Criador. Eu não consigo tirar um momento e me dobrar diante da grandeza do Pai. Então, eu tenho que ver que eu, por mais que eu possa, eu tenho limitações, eu preciso desse socorro
para me potencializar e avançar. Então, irmãos queridos, já caminhando para o nosso encerramento, essa passagem de Mário Quintana, quem queira tê-la, está no YouTube, lá no Google, podem imprimir, que é muito, muito interessante lermos e fazermos reflexões. Então, quando ele fala dessa necessidade de nós não sermos miseráveis e buscar o Criador pela prece, pela meditação, que nos fortalece, nos ajuda a ouvir a intuição do mundo espiritual que está ao nosso entorno o tempo todo, e nós, na correria, não conseguimos dar as condições necessárias para que o socorro possa chegar até os nossos corações. Que possamos, assim, com esse pensamento de equilíbrio e paz, caminharmos, lembrar sempre que Deus é por nós e nós temos que nos fortalecer no dia a dia da nossa caminhada. Dei um pequeno trecho aqui de Leon Denis, do livro Depois da Morte, para devolver a palavra a Renato. Lá na conclusão desse livro Depois da Morte, tem um parágrafo que diz assim, nosso querido Leon Denis: lembre-se de que tudo que é material é efêmero. As gerações passam como as ondas do mar. Os impérios desmoronam-se, os próprios mundos perecem, os sóis se apagam. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há três coisas que resplandecem acima do reflexo das glórias humanas: a sabedoria, a virtude e o amor. Conquiste-os pelos seus esforços e, alcançando-os, elevar-se-á acima do que é passageiro e transitório para desfrutar do que é eterno. Leon Denis. Graças a Deus, amigos queridos, fiquem com Deus. Maravilha, José, muito obrigada pelas contribuições, né? Mário Quintana aí trazendo essa reflexão maravilhosa sobre as deficiências que todos nós temos, né? Uns mais, outros menos, mas é importante a gente pensar, refletir sobre a nossa existência, né? E que possamos mudá-la hoje e não postergar para novas jornadas. Você poderia fazer a nossa oração final? Sim, com certeza. Então, convidando nossos irmãos, nossas irmãs queridas, que ouvirão posteriormente essa live, vamos convidar para fazer nossa prece. Divino Mestre e amigo, com alegria, Senhor, na manhã desse sábado, desse estudo que posteriormente será ouvido por tantos outros irmãos. Elevamos o pensamento a Ti em agradecimento, Senhor, em agradecimento por ter já nos despertado o desejo do trabalho, da divulgação, o desejo do esforço, das mudanças que tanto necessitamos, Senhor. Nos ajude ao longo da nossa caminhada, vencer as nossas deficiências, sermos mais úteis, mais produtivos onde estivermos inseridos, Senhor, para que onde estivermos possamos ser multiplicadores do Teu infinito amor. Leva a pacificação, paz, conter o homem velho, Senhor, que traz impulsos violentos ainda consigo. Nos ajude, Senhor, a sermos mais mansos, contribui assim para um mundo melhor, um mundo mais igualitário. Que os bons espíritos possam encontrar em nossos corações a terra fértil, para que eles possam lançar, Senhor, essa semente que irá um dia se formar uma grande árvore. Envolva, Senhor, as atividades da nossa querida irmã Renata Barros, da divulgação, que bons espíritos possam impulsioná-la, desenvolver esse estudo tão necessário e que possamos, assim, nós outros necessitados do aprendizado, estarmos sempre vinculados às casas amigas que nos dão oportunidade. Agradecemos, assim, aos bons espíritos que direcionam essas atividades, mas, sobretudo, a Jesus e a Deus, e pedimos de nossa parte a permissão para encerrar as atividades da manhã de hoje. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos continuar o trabalho da divulgação da doutrina espírita, né? E principalmente do nosso amado Mestre Jesus. Muito obrigada mais uma vez, José, pela contribuição, pela parceria. E muito obrigada a todos por nos acompanharem e até a próxima.